Olá, meu nome é Rafaela e eu sou estudante do curso de Biologia do primeiro período da UNEC. Hoje eu vim falar um pouco sobre a origem dos eucariotos, a teoria da endossimbiose e o ciclo da vida. Sobre a origem dos eucariotos, a gente pode falar sobre o contexto em que surgiu, né? Nesse contexto surgia também a fotossíntese. E com isso, o acúmulo pela atmosfera do gás oxigênio. Por que esse evento foi importante? Porque o gás oxigênio em grande quantidade, ele é muito reativo e ele pode danificar a célula. A gente sabe que a célula eucarionte ela evoluiu da célula procarionte por um processo chamado endossimbiose. No primeiro momento, então, a gente tinha a célula procarionte, ela então perdeu a parede celular e aumentou a flexibilidade da membrana plasmática. No interior dessa célula, então, começaram a ocorrer invaginações. E essas invaginações formaram compartimentos. Esses compartimentos deram origem à carioteca, que guardaria o material genético, e também as organelas membranosas, como complexo de Golgi, retículo endoplasmático, entre outros. No que se refere à teoria da endossimbiose, essa teoria ela foi proposta por uma bióloga chamada Lynn Margulis, e ela diz o seguinte, que a mitocôndria e o cloroplasto, eles surgiram de bactérias por um processo chamado de fagocitose. A mitocôndria é aquela organela responsável pela respiração celular e o cloroplasto, aquela organela responsável pela fotossíntese. Para provar essa teoria, a gente precisa apresentar algumas evidências. Entre elas, o fato dessas organelas terem DNA próprio e circular, semelhante ao da bactéria, terem membrana dupla, terem os seus próprios ribossomos e também a capacidade de se autoduplicar. Agora, falando um pouco sobre o ciclo da vida, a gente sabe que os primeiros organismos eucariontes, eles provavelmente eram haploides e assexuados. A condição de diploidia, ela só vai surgir quando duas células haploides elas se unirem para formar um zigoto diploide. Esse zigoto se divide por meiose, restaurando a sua condição haploide, e em algum momento esse zigoto ele vai se dividir por mitose e originar células diploide com meiose gamética ocorrendo em seguida. Isso ocorre em algas e em animais em geral. No caso das plantas, o que vai ocorrer vai ser a meiose espórica, que vai resultar em esporos. E o que são esses esporos? São células capazes de fazer mitose e gerar organismos multicelulares. Esses organismos multicelulares, inclusive, eles podem participar de um fenômeno que a gente chama de alternância de geração. O que é isso? Uma geração eu posso ter o gametófilo, que é aquele que vai gerar gametas, e outra geração eu posso ter o esporófito, que é aquele que vai gerar esporos.